Mais uma vez eu saúdo a igreja em nome do Senhor. Meus irmãos em Jesus Cristo, eu afastei para cá o microfone porque eu mexo muito com as mãos, eu senti que algumas vezes eu quase derrubo o microfone e eu achei que agora ficava mais liberto assim, mas é uma alegria, uma satisfação estar com os irmãos e toda quinta-feira, pastor Zé Lopes, nosso pastor que passou para o Senhor, mas não somente ele, mas se espelhando nele, e o pastor Zé Dantas, antes dele, foi escolhida quinta-feira como culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra. Doutrina, antigamente os irmãos, não sei se os irmãos tinham esse pensamento, mas na minha cabeça, quando a gente ouvia falar em doutrina, a gente imaginava que, às vezes os irmãos vinham para os cultos e assim, eu vi alguns irmãos de outras denominações assim, a doutrina hoje foi pesada, a doutrina hoje foi dura. Aí, geralmente a gente ouvia falar em doutrina quando o pastor falava que você não podia cortar cabelo e tal, e se cortasse o cabelo ia ser disciplinado, etc. E aí depois a gente ouvia doutrina, falar em doutrina, que doutrina era, você não pode usar calça, porque se usar calça é de homem, mulher, né? Sempre a doutrina é mais para as mulheres, né? Só observe que cortar cabelo, usar calça, não pode usar joia, não pode. E os homens, a gente, né? Nós sempre numa boa. Mas a palavra doutrina, ela tem um significado de ensinamento, doutrinar, ensinar, discipular. E não se limita somente a isso. Algumas igrejas, em algumas denominações, isso que eu acabei de falar é doutrina. Talvez em algumas das nossas igrejas seja doutrina. Quando eu digo nossas igrejas, igreja de Cristo. Mas a doutrina é o ensinamento das Escrituras Sagradas. É você pegar a Bíblia, pastor pegar a Bíblia, ou qualquer outro irmão que tenha a liberdade de doutrinar, trazer o ensinamento da palavra da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, todo irmão que vem aqui na frente, praticamente todo irmão que vem e prega, está ensinando. E se está ensinando, está doutrinando. Então, praticamente todo mundo que prega, doutrina, ensina. Quando ensina, doutrina. Existe aquela doutrina exclusiva do pastor da igreja, pastor Zé Dantas, pastor Zé Lopes, e aquele que assumia a igreja, qualquer igreja, eles são os responsáveis por ensinamento. Mas qualquer outro irmão que traz uma pregação no domingo, uma pregação na segunda-feira, uma pregação na quinta-feira, uma palavra na quarta-feira lá no Santo Antônio, uma palavra lá no Sumaré, todo irmão que prega termina sendo um ensinamento, e ensinamento é doutrinação, levar os irmãos a crerem nas Escrituras Sagradas conforme ela está ensinando. E a doutrina verdadeira é passar para os irmãos, ensinar aos irmãos o que a Bíblia Sagrada está ensinando. Após falar isso, eu queria ler com os irmãos 11 versículos da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 1 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. E depois nós iremos, se Deus permitir, nos der de sua graça, que eu acredito que Ele vai nos dar, iremos falar alguma coisa dentro do tempo que nos é proposto, dentro do tempo que a gente tem na igreja. Amém? Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia
em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Meus irmãos, em Cristo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que vai falar do início da igreja do Senhor. Algumas pessoas chamam que não é Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus atuando na vida dos apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem escreveu o livro dos Apóstolos foi exatamente o mesmo escritor de um outro evangelho, do terceiro evangelho da Bíblia Sagrada. Quem lembra qual é o terceiro evangelho da Bíblia, do Novo Testamento? Lucas. Evangelho de Lucas. O escritor de Lucas, evangelho, é o mesmo escritor do livro de Atos. Mas aí como é que você sabe, irmão Edinho, que Lucas é o escritor de Atos e ele é o escritor do evangelho de Lucas, do terceiro evangelho da Bíblia? Se a gente abrir lá no terceiro evangelho, no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, vai ter praticamente a mesma dedicatória de Atos dos Apóstolos. A pessoa que está dedicando esse livro é a mesma pessoa que está dedicando o livro de Atos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foram instruídas, que foste instruídos. O escritor de Lucas está escrevendo esse livro para uma pessoa. Essa pessoa chama-se Teófilo. O significado de Teófilo é aquele amado de Deus, aquele que ama a Deus. A palavra Teófilo significa ama a Deus.
E se você observar lá em Atos, tá, escrevi o primeiro livro, Lucas está dizendo, o escritor está dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual foi o primeiro livro? O livro do Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia depois de haver dado mandamentos ao intermédio por Espírito Santo aos apóstolos e escolhera e foi elevado às alturas. Então, Lucas escreve o seu evangelho para Teófilo e também escreve o livro de Atos. O primeiro versículo e o segundo versículo do livro de Lucas, do livro de Atos, ele dá um resumo do evangelho. Ele diz que escreveu o primeiro livro falando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que começou, até o dia que foi levado aos céus, que foi assunto aos céus. Quando a gente abre Lucas 24, versículo 42, até o 50 até o 53, lá nós vamos ver que Lucas está concluindo o evangelho de Lucas, e dá logo a entrada, quando chega em Atos, ele dá uma entrada já semelhante, já não perde assim muito o contato. Então, os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O escritor, Lucas, o evangelista, Lucas, o doutor, é o único homem que fala da ascensão de Jesus. Você não vai ouvir Mateus dizendo que Jesus subiu ao céu, você não vai ver Marcos dizendo que Jesus subiu ao céu, depois de morto, e você não vai ver João dizendo que subiu. Mas quando você chega em Lucas, no final do evangelho de Lucas, Lucas diz que Jesus estava junto com os seus discípulos, seus apóstolos, e os abençoou, e depois de ter abençoado, foi se distanciando deles, até subir aos céus. Quando chega em Atos dos Apóstolos, ele escreve a mesma coisa. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, Lucas é o único escritor que fala que Jesus foi elevado às alturas. Mas por que Lucas escreveu esses dois livros para esse camarada? Esse camarada era um homem chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Essa palavra excelentíssimo, ela é pouco usada. Quando a gente chega, só vamos ver ela em Atos dos Apóstolos, quando se refere a autoridades, aos chefes, ao sumo sacerdote, aos reis daquela época. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar três referências de excelência, de excelentíssimo, alguém de uma grande importância. Então, Teófilo possivelmente era alguém importante do reino, da corte de Roma. E o que aconteceu? Esse Teófilo possivelmente financiava ou ajudava a Lucas a manter e a fazer esse escrito, essa pesquisa, como ele falou lá no início de Lucas. Depois de acurada pesquisa, desde sua origem até agora, escrevi isso ao Teófilo, para você que começou a ouvir as palavras, agora tem a plena certeza das coisas que você ouviu. Então, Teófilo queria ter certeza de que Jesus Cristo realmente era o Senhor. Teófilo queria saber realmente se Jesus Cristo era o Salvador. E ele confiava possivelmente nesse Lucas, e Lucas foi quem fez essa pesquisa para ele. O livro de Lucas não está na Bíblia meramente por acaso. Lucas não escreveu esse livro por acaso. Teve um propósito. Enquanto que Mateus escreveu os livros com propósito para quem? Para os judeus. Marcos escreveu os livros para quem? O livro dele para quem? Para os gregos, direcionado para os gregos. João
O Evangelho de João é um livro universal, que todo mundo não tem um destinatário específico, e Lucas tinha um destinatário. Esse destinatário chamava-se Teófilo. Era um homem que queria saber se realmente Jesus era o Senhor e Mestre. E ele escreve. E ao escrever, meus irmãos, o tema principal nesse texto, nesses versículos iniciais, é exatamente sobre o Espírito Santo, o poder de Deus. No final de Lucas, o Senhor tinha dito no versículo 47 do capítulo 24 e versículo 48, o Senhor, quando encontrou-se com os apóstolos, disse, olha, fique em Jerusalém, não saiam de lá, até que vocês sejam autorizados. E disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, ele fala nesse revestimento de poder, tanto no final do seu evangelho, quanto nos primeiros 11 versículos, ele fala também sobre o revestimento de poder. Quando chega no capítulo 2, que se Deus permitir, nós vamos chegar lá um dia, ele fala sobre a descida desse poder. E aí, continuando no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. O que é que significa dizer? No versículo 3, os seus discípulos ainda ficaram meio que incrédulos. Lembra-se de quando daquele Tomé? Jesus morreu, e aí ele apareceu a alguns discípulos, alguns apóstolos, e ele não acreditou. Não acredito. Depois Jesus apareceu e pediu para que ele tocasse no seu canto, no seu lado, e aí ele, Jesus, se arrependeu, creu. Mas não foi só ele. Muitos outros discípulos, ou até mesmo outros apóstolos, não citam o nome aqui, também entraram na incredulidade que Jesus não tinha ressuscitado. E Jesus passou 40 dias entre a sua ressurreição até ele ser assunto ao céu, aparecendo com provas incontestáveis de que ele estava vivo, de que ele tinha se ressuscitado. A estes também, depois de ter padecido, versículo 3, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, que não dava para você contestar que ele não tinha ressuscitado, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esses 40 dias, meus irmãos, que Jesus apareceu, mostrando para eles que estavam vivos, que ele realmente era o Filho de Deus, além de aparecer e provar de que ele tinha ressuscitado, Jesus falava as coisas concernentes ao reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus ensinou nos seus evangelhos, principalmente em Mateus, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Paulo começou a pregar que o reino de Deus também não é comida nem é bebida. Jesus dizia que o reino dele, não, se alguém dissesse, o meu reino está aqui, o meu reino está lá, você não cresce, porque o reino dele não era visível, não se tocava, não se apalpava, porque o reino dele estava dentro de vocês, porque o reino dele estava dentro de mim. E esses 40 dias que Jesus passou com provas incontestáveis de que ele estava vivo, passou com eles dizendo, falando sobre o reino de Deus. Continuou falando sobre o reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Lembre-se que lá no versículo 49, ele disse de Lucas, do capítulo 24, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. No versículo 4, ele diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Promessa do Pai, algo que já tinha sido prometido, o qual disse ele, de mim ouvistes. Ele aqui cita Mateus capítulo 3, versículo 11, porque João, na verdade, batizou com água,
Mas vocês, sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias. E esse Espírito Santo, meus irmãos, ele tinha uma função especialíssima. A função que até hoje ele exerce. Nós não desfrutamos muitas vezes do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade. Nós não desfrutamos. Mas aqui, para que a obra do Senhor começasse, na ausência física de Jesus, ele disse que o pessoal ficasse em Jerusalém. Não se ausentasse de lá, até que do alto fossem revestidos de poder. E que poder é esse? Ele cita, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 40 dias Jesus estava com os seus apóstolos. Possivelmente aqui fosse o 40º dia, depois que Jesus ressuscitou. Aqui praticamente era o dia 40 depois da ressurreição de Jesus. Pentecostes é uma palavra que diz penta, 5, 50 dias após a Páscoa. Jesus foi crucificado na Páscoa. Veja como estava muito pertinho aqui esse acontecimento. Jesus foi crucificado na Páscoa. Depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os seus apóstolos, com provas incontestáveis de que ele estava vivo, falando das coisas relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus. E depois que Jesus fala das coisas relacionadas ao reino de Deus, ele, antes de sua partida, ele vai e diz que ficasse em Jerusalém, porque iria acontecer com ele aquilo que João Batista tinha dito, que ele tinha batizado com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Faltava somente 10 dias para que eles fossem batizados no Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém. Eles não se ausentaram de Jerusalém. Então, os que estavam reunidos, a gente vai ver os que estavam reunidos lá no capítulo, versículo 12 para frente, mas a gente só leu até o versículo 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Fizeram uma pergunta meia fora de contexto. Aparentemente, meia fora de contexto. O que tem a ver? Jesus estava falando aqui sobre o Espírito Santo que iria descer, e agora eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Parece que tudo que Jesus tinha ensinado e tinha falado, eles não tinham compreendido. Eles ainda estavam pensando em quê? No poder político. Eles ainda estavam pensando no poder militar. E ainda estavam pensando que, não muito depois daqueles dias, Jesus talvez fosse, Deus possivelmente, o Espírito Santo possivelmente fosse levantar um exército, levantar um homem forte, e esse exército fosse destruir as pessoas que estavam dominando eles naquele período. Quem era que estava dominando? Eles estavam sob o jugo de Roma. Os judeus que estavam ali agora, eles não eram independentes. Eles não eram uma nação independente. Israel não era independente. Israel era uma província. Israel fazia parte, aliás, a Judéia fazia parte, estava subjugada a Roma. Não tinha mais, perderam. Em 586 a.C., Jesus Cristo, eles perderam o poder que eles tinham quando foram levados cativos ao reino babilônico. E aí, nessa hora, eles perguntam: então, Senhor, se esse Espírito vem, e vai ser um Espírito que vai ser derramado sobre nós, e ele tem poder, então é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde vocês estão, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles estavam pensando somente
em Israel. Eles estavam pensando somente na Judéia. Eles estavam pensando num poder que restaurasse somente o domínio político e o domínio governamental de Israel. Mas esse poder que iria descer sobre eles, se eles aguardassem pacientemente e com fidelidade a Deus, era um poder que iria fazer deles testemunhas, não somente em Jerusalém, que era onde eles estavam, que era uma cidade, que era a capital da Judéia, mas quando eles fossem revestidos de poder, eles iriam testemunhar de Jesus Cristo naquela cidade de Jerusalém, e depois que testemunhassem de Jesus em Jerusalém, eles agora iriam entrar na Judéia, que era o estado onde Jerusalém era a capital, e depois que eles falassem, recebessem o poder do Espírito Santo, e falassem em Jerusalém, e falassem na Judéia, eles agora iriam avançar para Samaria, que estava mais na frente, que era uma ponte entre Jerusalém, entre a Judéia, e agora ele vai dizer assim: depois que vocês falarem em Samaria, vocês irão, pelo poder do Espírito Santo, anunciar o meu evangelho a todas as nações. O poder do Espírito Santo de Deus é um poder muito maior do que o que eles estavam somente pensando em restaurar o reino a Israel. O poder, meu irmão, que você tem na sua vida, o poder que a igreja de Deus tem na igreja, é o poder do Espírito Santo de Deus, que não fica preso entre quatro paredes, que não fica preso em um governador, que não fica preso em um palácio de alvorada. Não, o poder do Espírito Santo de Deus, ele está na minha vida, na sua vida, e esse poder, meu irmão, é um poder de ultrapassar fronteiras, de sair da sua cidade, de falar ao seu estado, de falar à sua nação, e se possível de falar a outras nações, e foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus. Cadê os romanos hoje? Cadê os romanos que dominavam Israel naquela época? Que oprimiam Israel, que tentou matar os cristãos através de muitos dos seus imperadores. Aquele império romano não existe mais. Mas cadê a igreja? Cadê os crentes daquela época? Se acabaram? Não se acabaram, meus irmãos. Porque o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, os revestiu de poder, os deu força. Quando o próprio texto, a Escritura mesmo diz, poder é uma força que surge dentro de você, é uma força que nasce dentro de você. O apóstolo Paulo diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O contexto que o apóstolo Paulo está falando, se não estou enganado, é lá em Filipenses, acho que é lá em Filipenses ou Efésios, estou confuso. Não é um contexto relacionado a esse assunto, mas está relacionado a discussões que estava havendo naquela igreja, a discussões e desentendimentos que eles estavam enfrentando. Eles estavam se embriagando com qualquer coisa, não era bebida praticamente dita, era o vinho, era alguma coisa que fazia com que eles se deleitassem naquelas discussões, mas se enchessem do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós temos em nós, a igreja do Senhor, hoje, ela tem algo nela que não existia lá no passado. O Israel do passado não desfrutava da presença do Espírito Santo, da presença do Espírito de Deus. A gente vai concluir o texto que nós lemos hoje, que Lucas diz, no início, nesse versículo, no texto que nós lemos, que eles ficassem em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Essa promessa que Deus fez foi exatamente aquele texto que nós lemos no início. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Joel ali diz que desceria sobre, não só mais agora, o Espírito de Deus estava descendo sobre o rei, sobre Davi, sobre um profeta, sobre um sacerdote, mas agora o meu Espírito estará sendo derramado sobre toda a carne. Não faria-se mais acepção de pessoas. Até sobre os meus servos, as minhas servas, esse Espírito vai descer. Quer dizer, meus escravos. E eu fiquei me lembrando, sabe de quem? De Onésimo. Onésimo.
escravo de Filemon. O Espírito de Deus desceu sobre um escravo chamado Onésimo, e isso não acontecia. Descia sobre os reis que representavam o Senhor, descia sobre os profetas, descia sobre os sacerdotes, mas agora estava descendo sobre um escravo, porque temia a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse mesmo Espírito está em você. Esse mesmo Espírito está em nós. Esse mesmo Espírito está na igreja do Senhor. Nós devemos cultivar, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, por causa do Espírito Santo dele. Jesus disse, outra promessa, não vos deixarei órfãos, lá na sua despedida, entre o capítulo 13 ao 17 do Evangelho de João, mas enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus. Ele desceu sobre toda a carne. Vossos jovens sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, e sonharão vossos jovens. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Precisamos descobrir, precisamos não descobrir, precisamos nos lembrar de que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Adoremos ao Senhor. Se revistamos desse poder de Deus. Que nos enchemos do Espírito de Deus. E você, meu irmão, se enchendo do Espírito Santo de Deus, meu querido, ninguém vai segurar você. Você não vai ter medo de falar desse Evangelho. Você não vai ter medo de falar do amor de Deus. Porque você vai estar pulando nos seus pés, desejoso. Você não vai ter vergonha de ser um representante do reino dos céus. Você não vai ter vergonha, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Saiba disso. Você é muito importante. A morte de Jesus no Calvário não foi algo em vão. O sangue de Jesus no Calvário tem um valor muito precioso. O sangue que Jesus derramou lá na cruz foi sobre a sua vida, sobre a minha vida, lavou os nossos pecados e ele enviou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça conhecer a sua palavra e desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é necessário você estar aqui na igreja, meu irmão. Sempre na igreja. É bom que estejamos aqui, é necessário que esteja aqui, mas o Espírito Santo, ele não usa você, ou não só vai estar com você na igreja, no templo. Não, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Seja fiel ao Senhor. Guarde a sua palavra. Deixe a palavra de Deus doutrinar a sua vida. O Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém.